Como a gente havia anunciado, estamos recebendo hoje Fernando Ribeiro, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município de Itapajé. Fernando, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração, tudo bem? Boa tarde, Clésio, tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite da Rádio Atitude em chamar o representante do SAI, da minha pessoa, para a gente poder estar esclarecendo alguns assuntos que repercutem na cidade e vamos dar continuidade. Muito bem. Bom, Fernando, eu vou começar aqui com alguns assuntos mais recentes que, logicamente, dominaram aí as discussões, tanto em rodas de conversas, em rede social. Um deles é exatamente um tocante a essa coloração esverdeada da água do nosso reservatório. Você já falou, obviamente, em alguns momentos, sendo procurado pela nossa equipe de reportagem. Como é que está o acompanhamento dessa situação pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto? Como é que está a situação hoje dessa nossa água? Inclusive, o vereador Renato da Maritacaca, se eu não estou equivocado, na última sessão, ele apresentou, inclusive, um requerimento solicitando do SAI exatamente esse estudo, esse laudo, exatamente atestando essa qualidade da nossa água. Como é que está essa situação hoje, Fernando? Bom, Clésio, é um assunto bem interessante, que repercutiu bastante nas redes sociais e que nos deu bastante dor de cabeça, tecnicamente falando. E realmente foi uma situação que ela não é novidade para o SAI de Itapajé. Nos outros anos também ocorreu essa hiperfloração, que acontece anualmente no nosso manancial, mas infelizmente este ano foi de uma proporção jamais vista no nosso açude Puzinho. Essa proliferação de cianobactérias se dá devido à poluição que é existente no manancial, vindo de residências, vindo de alguma forma externa. Você está me entendendo? Então, nos deparamos este ano numa situação realmente crítica, Clésio, que demandou de muitos esforços das nossas equipes para poder estar conseguindo tratar essa água, mas felizmente nós obtivemos sucesso. A COGÉ teve aqui, fez uma visita, fez uma análise juntamente com o SAI de Itapajé e realmente identificou uma alta quantidade de cianobactérias naquele manancial. Realmente, esta água, ela sem tratamento, ela pode causar danos à saúde seríssimos, certo? Entre eles paralisia, várias coisas que realmente é preocupante. Mas, diante de um tratamento adequado, como nós temos no SAI de Itapajé, a gente faz todo o processo, a gente faz análises, a gente conseguiu lidar com essa situação, Clésio. Ok, então ela não pode ser consumida in natura lá do jeito que está no reservatório, mas ela passa por todo um processo e a água que chega na torneira da residência não tem nenhum risco à saúde, não é isso, Fernando? Isso mesmo, Clésio. Mas exige um pouco mais no sentido do tratamento? Sim, com certeza, era onde eu ia chegar. Nós tivemos que triplicar o nosso uso de produtos químicos. No caso, a gente usa o policloreto de alumínio, 18%, que ele faz a separação das partículas sujas da água para que seja feita a floculação, decantação e a filtragem mecânica. Então a gente estava usando uma base ali de 30 miligramas por litro, a gente teve que aumentar para 60, 70 miligramas por litro. Isso triplicou tanto o nosso custo financeiro, quanto também o nosso consumo. Isso aí demanda em valores, Clésio, desculpe. Eu acho interessante falar para a população, nós gastávamos cerca de R$25 mil por mês desse produto e este mês nós vamos gastar, no mês de agosto, nós gastamos aproximadamente 60 a 70 mil reais, entende? Então a gente também teve que adquirir um outro produto para poder estar fazendo a oxidação dessa matéria orgânica no pré-tratamento, que é o ácido peracético. É um produto químico que veio de longe, a gente fez a compra dele também, que nos auxiliou nesse tratamento, e também é feita a desinfecção após o tratamento, que é essa desinfecção que realmente faz o trabalho de matar todo patógeno, toda coisa ruim que possa haver nessa água pós-tratamento. Então, pessoal, a gente garante, certo, o consumo dessa água. Jamais eu seria irresponsável, certo, e seria até antiprofissional da minha parte, a gente está distribuindo água sem condições de uso, tá certo? Então, fiquem tranquilos, houve uma preocupação muito grande por parte da população, o pessoal deixou até de consumir, mas nós estamos monitorando essa água periodicamente e ela já está melhorando, Clésio.
Ok. Fernando, você falou aí na questão do... que esse tom esverdeado, essas algas, enfim, são frutos ou reflexo exatamente da poluição lá dos afluentes, enfim. E aí me veio em mente exatamente que a gente tem uma situação, logicamente, desde o seu princípio ali no açude, no açude João Lira Magalhães, exatamente de animais soltos ali, enfim, teve em algum momento reclamação no tocante a essa questão de necessidade de fazer um cercamento ali, uma cerca, e eu me recordo que em outro momento você falou que essa responsabilidade desse gerenciamento, isso é por parte da COGE, é isso? Ótima pergunta, Clésio. Realmente, o pessoal chega muito a reclamar no SAI, né, fazem até denúncias formais por e-mail, né, chegam lá com ofícios, fazendo denúncia para a gente referente justamente a esses problemas. Animais soltos lá dentro, né, da área do açude. Há relatos também de que existem alguns matadouros lá, afluentes, o pessoal jogando água de fossa. Infelizmente, o SAAI está de mãos atadas em relação a fazer algo por isso. Por quê? Porque justamente esse manancial, ele é gerido pela COGE, né, que é o órgão que toma de conta, que tem um funcionário dele lá, o Agil, Fernando, um cara gente boa, que ajuda a gente, mas infelizmente está fora do nosso controle. A fiscalização desse pessoal, né, a manutenção também é toda de responsabilidade da COGE. Inclusive, essa água que a gente consome, que a gente capta lá, não é de graça, Clésio. A gente paga cerca de R$12 mil por mês, a COGE, por captação dessa água bruta do açude Puzinho. Ok. 12 horas e mais 32 minutos, agora 12h32, a gente está conversando com o Fernando Ribeiro, diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui do município de Itapajé. Um outro ponto, Fernando, que foi também alvo, obviamente, de muitos questionamentos, de muitas cobranças e críticas, obviamente, que era a água turva que estava chegando nas residências, né, se não em 100%, mas em praticamente quase todos os pontos aqui da sede do município. O problema também você já havia explicado. Já foi possível superar essa situação, Fernando? Sim, Clésio. O pessoal realmente, só para dar uma complementada na questão da água verde do açude, pois não. Nós, nos anos anteriores, passavam-se 2 semanas, que essa bactéria ela tem um ciclo, né? Ela fica verde, ela consome toda a matéria orgânica, morre e acaba. Este ano nós passamos por mais de 20 dias com ela verde e nós estamos no período de que ela está morta, certo? É uma matéria orgânica que está morta e nós estamos captando ela. Voltando à sua pergunta, realmente houve uma confusão, o povo, né, associou essa água turva que estava chegando nas torneiras com essa água esverdeada que a gente está captando. Infelizmente... Acabou sendo ali mais ou menos o mesmo período, né? Isso, Clésio. Nós tivemos, desde o dia 1º de agosto, nós tivemos uma crise, que até eu fiz uma analogia, né, no ditado popular, nas minhas redes sociais, que a bruxa estava solta. Não é verdade? Fizeram até um meme meu com foto, umas bruxinhas voando, né? A gente se diverte com isso. Então, nós tivemos muitos problemas, muitas panes, uma em cima da outra, entre o dia 1º e o dia 20 de agosto. Certo. Eu posso te falar, Clésio, que eu nunca tive um desafio tão grande no SAAI, desde o dia que eu entrei, como foi esse mês de agosto. Então, voltando, né, nós tivemos várias panes, nós tivemos aquela questão dos vazamentos que nós encontramos na cidade, nós encontramos 6 vazamentos de grande porte dentro de tubulações, então foi-se necessário a gente fechar esses registros esses que há anos não eram fechados, então acumula-se aquela sujeira na parede dos canos. Então era uma artéria principal da cidade que abastece toda a cidade. Então quando a gente abre esse registro, ele acaba saindo toda essa sujeira que se acumulou ao longo dos anos. E, infelizmente, vieram acontecendo outros imprevistos, um em cima do outro. Tivemos também um apagão, né? Tivemos também a queima de uma motobomba logo após o apagão. Então, antes da gente conseguir recuperar a cidade, já vinha outro problema em cima do outro. Teve também a questão dos vandalismos, né, que aconteceram. Danificaram uma tubulação. Danificaram também, né? 2, na verdade, né, na mesma região. Uma lá em cima, no nosso reservatório apoiado, né, que distribui água para Cajazeiras, Pedra Branca, Jorge Barateiro, e tivemos outro também aqui na BR, próximo aqui ao Seu Maírto. Foi claramente ato de vandalismo. Então, todas essas panes, né,
em um curto período de tempo, ocasionou essa coloração dessa água turva na residência de vocês. Creio eu que hoje está todo mundo satisfeito, eu acho que não está mais, já limpou, né? Todo mundo, a gente também fez um trabalho de descarga nas pontas de rede para poder estar amenizando esse problema. Infelizmente, as descargas não podem ser muito demoradas, porque senão acaba ocasionando um desabastecimento. E é isso aí, pessoal. A luta do mês de agosto foi ferrenha, mas a gente conseguiu superar e hoje é satisfatório a gente estar aqui falando que deu tudo certo e a cidade está abastecida. Ok. 12 horas e 37 minutos, agora já são 12h37. Uma bomba que acabou queimando aí foi em decorrência do apagão, é isso? A gente crê que sim, ô Clésio, porque esse motobomba é o motobomba principal que a gente capta a água, o motor de 100 CV submerso, que a gente capta a água do açude Puzinho. E ele tinha sido recentemente reformado, nós tínhamos colocado ele há cerca de 4 meses. E ele vinha trabalhando perfeitamente e não é comum um motobomba desse está queimando com um curto período de tempo desse. Felizmente, esse motor principal nós temos um em funcionamento e 2 reservas. Certo? Então, felizmente, a gente está preparado para isso. O abastecimento não sofre interferência, pelo menos não significativa, né? Isso, Clésio. Infelizmente, há um desabastecimento porque demanda de um certo tempo para a gente fazer a troca. Tá entendendo? Mas se nós não tivéssemos um motor reserva, aí seria uma calamidade pública. Verdade. 12 horas e 38 minutos, agora já são 12h38. O SAAI fez também recentemente ampliações aqui em Iratinga para atender a comunidade do Riacho Fresco e a comunidade das Bombas. E fez um serviço também lá no distrito de Pitombeiras, o Fernando. Como é que está a situação dessas respectivas regiões? Bom, Clésio, realmente nós temos notícia muito boa, né, referente a essas localidades. Assim que eu adentrei ao SAAI, a gente fez até uma entrevista aqui na rádio, o pessoal reclamando da qualidade da água do distrito de São Miguel. Se eu não me engano, foi em fevereiro de 2022. Isso. O pessoal reclamou mesmo e eu aqui, né, prometi, não, que eu não costumo prometer as coisas. Isso é bem da minha pessoa. A gente falou que ia construir 3 filtros lá, ia fazer uma ampliação bacana naquela estação de tratamento do São Miguel e felizmente a gente conseguiu a nossa meta. Nós fizemos uma ampliação lá de grande porte, onde antigamente a gente conseguia tratar apenas 20 mil litros de água, hoje a gente consegue tratar de forma 100%, aproximadamente 80 mil litros de água por hora naquela estação, que possibilitou justamente essas ampliações. Então foi uma programação, foi friamente calculado, né, a gente fazer essa ampliação na estação de tratamento, porque era necessário, a gente não podia simplesmente fazer essas ampliações de rede sem ter água de qualidade para ofertar ao povo, né? Então, inicialmente nós fizemos essa reforma de grande porte na estação de tratamento do São Miguel e nós fomos ramificando. Primeiramente foi feito a do São Cristóvão, né, que abastece lá cerca de 50 famílias e posteriormente foi feito a das Bombas, né, que essa das Bombas é uma ação mesmo que eu tenho orgulho, né, da gente ter feito. São muitas famílias que residem ali e que vinham ao longo desses anos enfrentando muitas dificuldades, principalmente nesse período de estiagem, né, Fernando? Isso mesmo, Clésio. Realmente há anos, há décadas, na verdade, aquela população, né, almejava por esse serviço e que a gente, o SAAI, né, juntamente com a gestão municipal, que pressionou bastante o SAAI para a gente poder estar fazendo essas ampliações. Hoje, a população de Bombas estão satisfeita com água limpa em suas torneiras. Ok. Todo mundo lá tem a rede do SAAI chegando na porta da sua residência ou ainda falta alguém? Clésio, nós tivemos que fazer 2 pequenas ampliações dentro do distrito. Né? Tivemos que fazer uma ampliação de uma rede de 40 milímetros de 150 metros e outra rede de 60 milímetros de aproximadamente 250 metros. Então, no Riacho Fresco e Bombas, todo mundo está abastecido. Eu não vou falar todo mundo porque tem uma pessoa lá ainda que solicitou e nós ainda estamos vendo, na próxima semana a água dessa pessoa será religada. Ok. E como é que está a situação lá no distrito de Pitombeiras? Pitombeiras também, a obra está indo de vento em polpa, certo? Nós iniciamos lá uma obra de uma nova estação de tratamento, né? Como nós estávamos falando aqui em off, realmente no verão há uma dificuldade de abastecimento, mas não por falta de água, né? Na maioria das vezes é a estação de tratamento que não suporta
está tratando aquela água no verão, pois lá também acontece a questão da hiperfloração, né, dessas matérias orgânicas que dificultam o tratamento. Então nós estamos fazendo lá uma estação de tratamento lá, de respeito, como diz aqui no ditado popular. Nós estamos aumentando lá a capacidade de tratamento para cerca de 50 metros cúbicos por hora, 50 mil litros por hora. Hoje a gente trata 7 mil. Então aquele distrito está garantido por 20 ou 30 anos. Uma ampliação significativa. Significativa, né? Que a gente já pensou na expansão, né, daquele distrito. E tem muitas localidades lá próximas que ainda não há água encanada, tipo no Paraíso, né? Tem outras também ali no assentamento, que eu acho que é ali perto, também não há água encanada do SAAI. Então, é mais uma atitude parecida com a do São Miguel, que nós iremos fazer, primeiramente, né, um trabalho de ampliação da estação de tratamento para que possa estar possibilitando essas ampliações de rede. Ok. Além da sede, Iratinga e Pitombeiras, onde é mais que o abastecimento é gerenciado pelo SAAI, fora da sede aqui do município, Fernando? Sim, nós só temos essas 3 localidades. A sede do município, né, Pitombeiras, Iratinga e temos o Jorge, né? O que Jorge é um distritozinho também. Próximo, isso. O Jorge continua funcionando também, né? Normalmente. Perfeitamente, sem reclamações, graças a Deus. 12 horas e mais 43 minutos. Deixa eu só registrar aqui algumas participações, Fernando. A Thaís Soares está na sintonia com a gente, a Marlúcia Gomes, o Eliezer Souza está lhe dando aqui os parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo à frente do SAAI, aqui do município de Itapajé. O nosso amigo Carizim Rocha, que é lá de São Tomé, também está na sintonia, também está lhe dando aqui os parabéns pelo trabalho aí à frente do SAAI. 12 horas e mais 51 minutos, agora 12h51, professor Paulo Henrique, né, lá de Iratinga, também está na sintonia com a gente, preside a associação lá de Iratinga, também está lhe mandando aqui um abraço e parabenizando pelo trabalho que você faz à frente do SAAI. O José Rodrigues também está na sintonia com a gente, está dizendo que o Fernando fala com propriedade, né? Conhece bem a pasta, por isso os resultados positivos, diz aqui o nosso ouvinte, o José Rodrigues, que está participando com a gente também. A nossa ouvinte Maria dos Santos Souza está também aqui lhe mandando os parabéns pelo trabalho. Deixa eu ver aqui, parabéns, Fernando, sempre confiei em você, né? Tal pai, tal filho, portanto, fazendo referência exatamente ao nosso amigo, seu Carlos Ribeiro. O Carlos Ribeiro passou quanto tempo no SAAI, Fernando? O meu pai foram 2 gestões. Duas gestões, foram aproximadamente 8 anos. E antes do SAAI, ele trabalhou nesse segmento também, foi em São Paulo? Ele era diretor regional da Sabesp, né? Então trabalhou 30 anos lá, então ele tem uma carga... Experiência de sobra. Invejável, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no SAAI durante esses 2 períodos que ele teve, e ele, como eu sempre falo, é meu mentor, e tudo que eu sei hoje em dia foi melhor do que uma faculdade, eu não vou mentir para você. E só aproveitando aqui, me permita abrir um parêntese, mas você falando aqui, a deixa aqui da nossa amiga ouvinte, você e o seu pai, vocês foram acionados pelo governo municipal, eu não me recordo aqui o contexto exato, mas era um momento em que Itapajé enfrentava uma série de dificuldades, estava passando por um problema realmente muito crítico no tocante ao abastecimento. Não foi mais ou menos assim o que aconteceu, Fernando? Foi, Clésio. Na verdade, a doutora Gorete já tinha chamado meu pai para assumir a pauta do SAAI, né? Só que meu pai, por estar na idade, né, já avançada, ele não quer mais esse... Quer mais descanso, né? Quer mais descanso. Hoje em dia ele está só torando os armadores lá de casa, se balançando na rede. Né? Merecidos, né? Então, Clésio... Trabalhou muito já, né? Trabalhou. Então, no início da gestão, a doutora tinha chamado e realmente não teve o êxito, né? Mas aí, quando foi em dezembro de 2021, né, a cidade estava passando por uma situação meio crítica e novamente a doutora Gorete... Eu me recordo que eu estou igual o Faustão aqui lhe interrompendo a todo instante. Mas eu me recordo que um dos pontos que era muito comentado que as pessoas não conseguiam compreender é que como é que nós temos, né, um reservatório com tanta água e a população, né, sofre com falta de água. Eu me recordo que naquele período, naquele contexto, esse era o tom dos comentários, das críticas e das cobranças, até exatamente conseguir chegar nesse acerto e você assumir a direção do SAAI. Isso mesmo, como eu vinha falando, né, meu pai foi chamado e até hoje, né, ele me ajuda, ele me auxilia, eu peço conselhos a ele e ele é meu mentor. Então nós chegamos lá, vimos uma situação e graças a Deus a gente conseguiu contornar essa situação mesmo com
a nossa limitação, né, Euclides? É onde a gente chega nesse ponto, onde o pessoal fala muito, poxa, por que está faltando água na minha casa se o açude está cheio? É o que a gente escuta diariamente. Infelizmente, água nós temos à vontade. O que nós não temos é capacidade técnica de estar captando um volume de água necessário para abastecer a cidade. Diariamente, né, as ligações aumentam, a cidade cresce. Então, hoje, nós temos uma captação limitada naquele manancial de 282 metros cúbicos por hora, onde a cidade necessita de, no mínimo, 320 metros cúbicos por hora, em média dia, para poder abastecer. Esse outro volume são captados das nossos outros pontos de captação, no Messias Coelho e no Pau Ferrado. Então, pessoal, infelizmente a situação é essa. Ok. Bom, o seu Julimar Sampaio também está na sintonia com a gente, está lhe mandando aqui um abraço também, parabenizando pelo trabalho que você está fazendo à frente do SAAI, né, aqui de Itapajé. Nós temos também aqui, deixa eu ver, a participação, quem está na sintonia com a gente, Francisco Estênio, nosso amigo Estênio, né, aqui do bairro Barateiro, também está na sintonia. Francisco Edivaldo também, meu amigo, um abraço, está acompanhando aqui o nosso jornal Integração. Com relação à adutora, foi tudo, né, Fernando? Que você tinha de informação, você já passou, né? Sim, só eu queria fazer uma argumentação referente à ampliação que nós ainda estamos voltando aqui ao São Miguel, né? Que é uma coisa que está sendo muito cobrada da doutora Gorete Caetano, na minha pessoa, que eu não podia deixar de falar. Nós também temos uma capacidade técnica, depois daquela ampliação, para a gente estar fazendo uma ampliação para o distrito de Oiticica, tá certo? Então, a gente vai iniciar as obras logo, para uma ampliação daquela primeira etapa da Oiticica, a Oiticica de baixo, se eu não me engano, que é aquela que fica mais próxima do São Miguel. É isso, exatamente. E posteriormente nós vamos ali para a Oiticica de cima. Ok. Bom, a Scarlett está dizendo aqui que é sua fã e a Edilva Duarte, ela está passando aqui uma situação lá do conjunto habitacional Cajazeira. Segundo ela, nesses últimos dias tem chegado água somente de madrugada. Você tem já conhecimento disso? Não, informação nova para mim, pessoal. Pronto. Realmente, eu gostaria até de falar, pessoal, que quando tiver uma situação... Cajazeiras é que pega essa água aqui da caixa aqui do que fica no barateiro ali, né? Elevado, sim. Então, as pessoas muitas vezes deixam para reclamar muito tarde. A gente até gosta quando reclama no primeiro dia que falta, porque fica mais fácil para a gente resolver, né? Às vezes as pessoas já estão acostumadas, aos outros anos falta água no período de escassez, que acaba, poxa, aqui está faltando água há 5 dias. Poxa, nos ajude, né? Avise no primeiro dia que com essa informação que ela está me dando, assim que eu sair daqui eu já vou ver o que está acontecendo e vamos procurar resolver, porque água nós temos. Muito bem.